Olá, tudo bem? Hoje, dia 27 de fevereiro, e o tema da devocional é filantropia. A leitura bíblica está lá em Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. E o versículo-chave está em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você conhece alguma entidade filantrópica? Talvez esse termo não lhe seja familiar, mas há muitas delas em nossos dias. A grande maioria é de organizações não governamentais, sustentada por meio de doações, cujo objetivo é ajudar alguém ou algum grupo em especial, pessoas famintas ou sedentas, por exemplo. Alguns atribuem o termo filantropia ao imperador romano Juliano. Ele o teria utilizado para definir atos de caridade em prol da humanidade ou de um grupo de pessoas. A questão é que há muitas entidades filantrópicas no mundo, e nem sempre elas são pautadas em um verdadeiro amor à humanidade. Aliás, este é o significado da palavra, amor pelo ser humano ou pela humanidade. Muitas destas entidades são mantidas por grupos ou pessoas que buscam autopromoção ou autossatisfação por meio dessas ações. Uma atitude que deveria ser altruísta acaba sendo muito mais egoísta. Mas há uma entidade, entre aspas, cuja filantropia é plena em amor e ausente de interesses, que é o Senhor Deus. Ele é essa entidade de amor verdadeiro e sem interesses, amor incondicional. No texto de hoje, a expressão amor pelos homens traduz o termo grego filantropia. Logo, não foi o imperador quem a cunhou, pois ela já aparece na Bíblia, mostrando a verdadeira filantropia divina, que Deus ama a humanidade de tal forma que enviou seu Filho para morrer no lugar do ser humano afastado de Deus, a fim de que tivesse perdão e livramento da morte eterna, mediante a fé nele. A obra de amor de Deus vai muito além de dar comida a quem tem fome ou bebida a quem tem sede. Ele entregou o pão e a água viva, que é Jesus Cristo. E quem necessita de ajuda de uma entidade filantrópica? Aquele que tem fome, sede, enfim, das coisas que é necessário. Jesus veio para os que têm fome e sede do Senhor. Aqueles que acham que não precisam de ajuda não receberão, mas quem sabe que precisa dela encontra no Senhor, mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Não há amor maior pelo ser humano do que se entregar para ser morto, a fim de que ele fosse perdoado. É verdade que nós temos que ser pessoas cristãs que, além de ajudar com o pão, com o alimento, deve ajudar sim, principalmente e fundamentalmente com a parte espiritual. É claro que nós não podemos ver uma pessoa que está necessitada, passando fome, e falar só de Jesus para ela e não ajudar. Nós temos que ajudar tanto na vida espiritual quanto na vida física. Se você me acompanha aqui no canal já há algum tempo, você sabe que eu falo muito sobre isso, sobre o todo da nossa vida. Então, que nós possamos ajudar as pessoas fisicamente, mas também espiritualmente. E é muito importante a gente ver, como o texto nos relembrou ali, que Jesus, quando ele se pronuncia quem ele é, principalmente no Evangelho de João, ele diz coisas básicas. Ele é o pão da vida, ele é a fonte da água da vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz. Então é importante a gente ver que Jesus, ele se coloca, e o evangelista João, ele se coloca Jesus como sendo o Senhor de todas as necessidades básicas da vida humana. Então Jesus, ele é o sustento para todos os seres humanos. Jesus, ele é o fundamento necessário para toda a vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Na verdade, o que adianta o cara ter fartura na mesa, o cara ter todos os bens que ele gostaria de ter, e quando morrer passar a eternidade no inferno? Não adiantou de nada. Então é importante que a gente leve essa palavra. Essa é a verdadeira filantropia. Nós precisamos ser cristãos que se importam com o outro de maneira completa, tanto na parte física, mas principalmente e fundamentalmente na parte espiritual. Que Deus nos ajude a levar a palavra dessas pessoas, que Deus nos ajude a dar condições financeiras de sustentar e buscar e ajudar alguém. Tem um livro que se chama A Máfia dos Mendigos, do pastor Iago Martins. E nesse livro ele vai dizer que mais do que dar comida para alguém, as pessoas ali, ele passa um ano
um ano pesquisando a vida das pessoas na rua. Inclusive ele passa noites na rua com as pessoas para conversar, para ouvir delas, né, a opinião delas sobre a situação. A maioria das pessoas, moradores de rua, elas não têm a necessidade, vamos dizer assim, 100% da comida, porque elas recebem muitas pessoas que ajudam com diversos interesses, como nós vimos na devocional. Tem pessoas ali, tem religiões que vão ali e as pessoas dão sopa, dão pão, dão comida, pensando que ali, fazendo aquela ação, ela vai ter um lugar, um acesso numa reencarnação, um acesso no céu, que eles creem, e por aí vai. Mas no livro ele vai falar que o que as pessoas de rua mais necessitam é de ouvidos, de pessoas que sentam, ouvem, gastam tempo com aquela pessoa. Então que nós possamos, na medida do nosso possível, ajudar dessa forma as pessoas, dando tempo, dando alimento também, mas principalmente falando de Jesus para essas pessoas, né? Que Deus nos dê orientação e nos dê esse temor no nosso coração. Se você não tem esse dom, se você não tem essa habilidade de conversar com pessoas necessitadas, né, de você fazer o que nós chamamos de ministério de misericórdia, você pode ofertar na sua igreja, abençoar para que missionários vão, evangelistas vão, pastores vão, né, outras pessoas que têm esse dom vão, né, para comprar comida e levar para essas pessoas. Que Deus nos ajude a compartilhar mais da palavra, do tempo e das nossas finanças com todo mundo, né? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou incondicionalmente, ó Pai. O Senhor, nós não tínhamos nada para oferecer para o Senhor, mas mesmo assim o Senhor desceu do céu, se entregou por nós e hoje nós podemos ter acesso a Ti. Muito obrigado, a Deus, porque esse é o real sentido, ó Deus, de uma filantropia sem segundas intenções. E nós Te louvamos porque no Senhor nós temos o exemplo do que nós devemos fazer. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.